Então, só lembrando um pouquinho o que é um teste de hipótese, como a gente faz um teste de hipótese. O procedimento é sempre o mesmo. A gente define as hipóteses que a gente vai trabalhar, a hipótese nula, aquela que a gente pretende negar, mas só vai negar essa hipótese, só vai refutar, rejeitar essa hipótese, se a gente tiver uma evidência estatística muito forte, né, que seja estatisticamente muito significativa. Ou seja, a nossa amostra trouxe um resultado que indica que não faz sentido a gente manter essa hipótese. A chance de ter acontecido o resultado que a gente teve, por puro acaso, seria muito baixa. E aí, nesse caso, a gente usa a hipótese alternativa, a gente aceita a nossa hipótese alternativa. No primeiro passo, isso daí não muda em relação ao que a gente está acostumado. O segundo passo é usar as evidências estatísticas. Que estatística a gente vai utilizar? Isso é o que vai mudar hoje. A gente vai usar uma outra estatística. A gente sempre tinha usado a estatística, as médias e desvio padrão, e agora a gente vai utilizar uma outra distribuição estatística, que é calculada de uma outra forma. Definimos o erro tipo 1, definimos o nosso alfa, e aí a gente faz o nosso, define a nossa regra de decisão. Olha a evidência amostral e decide e interpreta o resultado. Ou seja, o processo é basicamente o mesmo, mas vai mudar a estatística e a maneira de calcular essa estatística. Eu posso dizer para vocês que, em relação aos testes de hipótese com média e proporção, esse tem um processo um pouco mais automático para se fazer, né? Ele não tem muitas variações, o teste de média e de proporções, ele pode ser bicaudal, unicaudal, para cima, para baixo, ele é cheio de pequenos detalhes ali. Esse não, ele é só de uma maneira e é só unicaudal, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Por outro lado, ele exige uma quantidade de continhas e cálculo aí muito maior. Então, se vocês usam calculadora, ou planilhas para fazer suas contas, ou o celular, enfim, vocês vão ter que se exercitar aí no traquejo da calculadora. Teste de hipótese. A gente quer saber, no fundo, se as evidências que a gente tem permitem que a gente rejeite a hipótese nula. No fundo, o nosso grande objetivo é tentar rejeitar a hipótese nula, mas a gente só rejeita se a evidência estatística for muito forte, for muito significativa. Ou seja, um evento estatisticamente raro e incomum. A gente tem alguns problemas. Como a gente sabe que a nossa amostra não é um mero acaso. Quer dizer, aconteceu da gente pegar uma amostra muito fora do padrão e por isso ela está falseando os nossos dados. Para isso, a gente tem que definir critérios para fazer o julgamento que a gente vai ter. Isso a gente faz utilizando os nossos erros, o erro tipo 1 no nosso caso. Isso daqui, esses dois itens, a gente define por meio do nosso alfa, do erro tipo 1. Mas a gente sabe também que se a gente colocar um alfa muito baixo, o nosso teste é mais significativo, mas aí a gente corre o risco de aumentar o erro tipo 2, o beta. Mas, de qualquer maneira, é aqui que a gente vai sempre se concentrar, no nosso alfa. Mas não pode esquecer que se melhora de um lado, piora do outro. Não tem muito o que fazer nesse caso. E temos que decidir que tipo de estatística a gente usa para ajudar a tomar a decisão. Quando a gente está falando de valores contínuos, absolutos, média, altura, salário, peso, tempo de tramitação, qualquer coisa aí, fluxo de dinheiro, fluxo de cargas no comércio internacional, qualquer coisa numericamente definível, é um tipo de estatística. Mas e quando a gente tem variáveis categóricas, em que a gente classifica os nossos dados em categorias? Como a gente lida com esses tipos de variável?
podem ser ordinais ou simplesmente categóricas, né? Ordinal eu, por exemplo, falar da colocação de alguém em uma prova, né? Ou num ranking, primeiro, segundo, terceiro, tempo de estudo, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, né? Ele tem uma certa ordenamento, né? Ou uma variável categórica no sentido de faixa salarial, de 0 a 3 salários mínimos, 3 a 5, 5 a 10, né? Ele tem uma certa ordenação. Ou simplesmente categórica, né? Dividido em profissões, psicólogos, engenheiros, jornalistas, bacharéis em relações internacionais, em políticas públicas. Nesse caso, não existe ordem entre essas categorias, elas são simplesmente classificações. O que eu posso fazer com essas classificações? Olha, meus dados, faço um levantamento com os alunos dessa disciplina. Que curso vocês pretendem, pós-BI, vocês pretendem se graduar aqui na UFABC? E vou anotando a frequência aí dos resultados. Então, falo com todos os alunos e vou anotando políticas públicas, relações internacionais, economia, planejamento territorial, filosofia, gestão, seja o que for. E eu vou anotando isso numa tabela. Então, vou fazendo a tabela com todos os cursos e vou colocando aqui quantas pessoas fazem cada um dos cursos, né? E vou anotando 7, 10 casos, 20 e assim por diante. Esse tipo de tabela a gente chama de tabela de contingência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho. Mas eu posso querer dividir meus dados. Ó, levantei aqui o curso que o pessoal quer fazer. Mas será que o pessoal da noite, do diurno, querem fazer a mesma coisa? Então eu divido a minha amostra entre o diurno e o noturno, né? Então tem 3 e 4, 5 e 5, 15 e 5, sei lá. O que acontece? Pergunta, será que essa diferença que eu verifiquei aqui, eles nem precisam ser amostras do mesmo tamanho entre os dois turnos? Será que essas diferenças são puro acaso? Ou será que elas realmente significam que deve ter uma diferença de preferência entre o pessoal? Ou seja, como que eu quantifico a associação entre essas variáveis aqui? A gente já vai ter essa resposta, mas primeiro vamos dar uma olhada nas nossas tabelinhas. É uma tabela de contingência, é uma tabela em forma de matriz, que apresenta a distribuição de frequências multivariada. Multivariada por quê? Olha, essa daqui é uma matriz 2 por 2. Eu tenho aqui o local de moradia, duas variáveis, uma variável, né, capital ou cidade do interior, e tem uma frequência de consulta a médicos, outra variável, em duas categorias diferentes. Então, essa daqui são frequências multivariadas. Veja que aqui a gente tem os valores absolutos. Tenho aqui também as minhas colunas e linhas de total, de totalização, sempre em valor absoluto, né? Essa tabela aqui não é uma tabela que vai trazer os dados em porcentagens, em proporções, sempre em valor absoluto. Eu me pergunto, olha, eu quero comparar a capital e região metropolitana com cidades do interior. Será que a frequência de consulta a médicos é igual nas duas regiões? Será que essas pequenas diferenças que eu encontrei aqui se devem a um acaso estatístico ou se devem a, a uma sinalização que elas realmente são diferentes? Então é isso que a gente vai tentar fazer. Vamos trabalhar sempre com essas tabelas e fazer os cálculos em cima dessas tabelas. A gente já vai ver como. Então, toda vez que vocês olharem dados categóricos, eu quero que vocês comecem a imaginar tabelas daqui por diante, né? Em como você classifica esses dados, em como você organiza, como você visualiza em termos de tabela. A gente vai fazer testes que a gente chama
O teste, a maneira de proceder é sempre a mesma, mas a definição às vezes varia. A gente chama de aderência, homogeneidade e independência. Primeiro, a gente quer saber se, por exemplo, os dados aderem a uma distribuição específica, ou seja, se o que a gente encontrou numa amostra adere ao que a gente deveria esperar na realidade, a um referencial externo ali, da nossa população, ou de um histórico, alguma coisa assim. A gente pode comparar os dados e verificar se eles são homogêneos através de em situações diferenciadas. Por exemplo, eu imagino que os alunos que façam essa disciplina têm uma certa distribuição histórica entre os cursos que eles querem fazer na UFABC, os cursos pós-BIs na UFABC. Será que se eu separar entre noturno e diurno, os dados continuam homogêneos ou vai haver diferença entre eles? Isso está relacionado à ideia de independência. Se houver diferença, se dependendo do turno que o aluno faz, há uma diferença na preferência agregada do curso que ele vai escolher, significa que a preferência dele é dependente do turno que ele está fazendo. Se as preferências forem iguais, tanto faz se os alunos fazem de manhã ou à noite, eu vou dizer que a preferência deles independe do turno que eles estão cursando. Ou seja, eu vejo um aluno, preciso tentar adivinhar que curso ele pretende fazer na UFABC. Eu sei que ele é matriculado nessa disciplina, preciso adivinhar. Eu chutaria na frequência que ocorre com mais, no valor, na categoria que ocorre com maior frequência. Se eu souber de antemão que ele faz o curso de manhã ou de noite, será que eu melhoro a minha capacidade de acertar o curso que essa pessoa aleatória escolheu? Se as duas variáveis forem independentes, então se eu souber o turno, eu sei que ele pode ter uma preferência maior por um curso ou por outro. E aí eu consigo fazer previsões melhores. Para isso a gente mede uma distância entre o valor observado e aquela que seria esperado, ou seja, entre o que a nossa amostra trouxe e uma referência. E a gente vai utilizar uma estatística que se chama de Q². É bom lembrar que esse é um teste não paramétrico, ou seja, a gente não espera que a nossa população, a nossa amostra, siga um parâmetro específico, não tem uma média, não tem um desvio padrão, são dados categóricos, como a gente pode fazer isso? Quando a gente usa uma estatística não paramétrica, ela pode ser estatisticamente significante, ela pode se aplicar a qualquer tipo de distribuição, ela tem algumas vantagens, mas obviamente tem suas desvantagens também. Então a gente tem que tomar muito mais cuidado com essa estatística, com a maneira como a gente lida com essa estatística. Ela é muito menos robusta em termos de conclusões, em termos do nosso processo. Então esse é o nosso Q². Ele usa a letra grega para definir a distribuição, a letra grega que parece esse X dançando aí com as extremidades alongadas. Né? E elevado ao quadrado, a gente já vai ver por quê, mas vocês devem desconfiar. Como funciona essa estatística? Então, ela mede o afastamento das nossas amostras em relação a um valor esperado. Eu só preciso de um parâmetro para consultar a tabela. Grau de liberdade, mais grau de liberdade da minha tabela de contingência. Ele é um pouco diferente dos graus de liberdade que a gente tinha visto para a distribuição T de student. No caso da distribuição T, os graus de liberdade eram o tamanho da amostra menos 1. Porque para calcular a média amostral, a gente precisava gastar um elemento da nossa amostra. A gente não tinha liberdade ali sobre todos os elementos, como a gente viu anteriormente. Aqui é a mesma coisa, segue essa mesma lógica. Conforme a gente vai fazendo cálculos, a gente vai perdendo graus de liberdade. E eles são relacionados não ao tamanho da amostra, mas
o formato da nossa tabela. Então aqui a gente tem vários graus de liberdade, como seria o desenho aqui. Essa é uma imagem que eu tirei da Wikipedia. Conforme vão aumentando os graus de liberdade, ó, 1, 2, 3, 5, 9, ela passa de um formato que é basicamente assim, até um formato que vai ficando assim. Se eu aumentar muito os graus de liberdade, esse formato vai tender a uma normal. Mas a gente vai ver que na prática isso não vai acontecer para a gente, porque a maneira como a gente verifica graus de liberdade na tabela dificilmente vai chegar a tanto assim. Como a gente define grau de liberdade na tabela? Pois a gente vai fazer alguns exemplos para isso ficar um pouco mais claro. Eu tenho uma tabela. Eu tenho que imaginar que nessa minha tabela eu tenho umas totalizações, tanto das linhas como das colunas. Então, eu conheço esses meus totais aqui. Minha tabela tem 78 observações, que eu classifiquei em 3 colunas e 3 linhas. A preferência por tipo de programa, classifiquei de acordo com a geração a que a pessoa pertence, aí, de acordo com a sua idade e tal, seus hábitos. O que eu sei dessa tabela, a conta que eu faço é o total. Então, eu sei os totais da minha tabela. Se eu souber os totais dessa tabela aqui, quantas células dessas aqui do meio eu posso preencher livremente, sendo que eu já sei o total, eu tenho que fazer o total bater depois. Quantas eu vou poder fazer isso? A fórmula básica é essa aqui, a gente já vai ver como que ela funciona. Linha menos 1, coluna menos 1. Ela está dizendo que eu tenho que tirar uma linha e tirar uma coluna. Uma linha e uma coluna, sendo que eu já sei o total, eu perco em termos de liberdade. Então vamos ver, ó. Lembrem desses valores aqui, guardem um pouco eles na cabeça. Vamos fazer uma simulação aqui. Eu sei quanto deu os totais, mas eu não sei o quanto deu aqui no meio. Esse meio, para mim, eu desconheço. Pode ser qualquer número, positivo ou negativo. Posso colocar um número qualquer aqui para preencher isso daqui? Posso, não tem nada que me impeça. Posso pôr um número qualquer aqui? Aqui eu posso também. Posso pôr outro número qualquer aqui? Não, aqui eu não posso. Aqui eu tenho que fazer bater esse total. Então aqui eu não tenho liberdade. Ele vai ter que ser o que falta aqui. Posso pôr qualquer número aqui? Posso colocar. Ó. Tenho bastante liberdade. Posso pôr o número que eu quiser aqui? Posso colocar o que eu quiser. Posso pôr o que eu quiser aqui? Não, aqui eu não posso. Eu tenho que fazer bater esse total aqui. Não tenho essa liberdade. Eu coloquei um número aqui. E aqui eu posso pôr o que eu quiser? Não. Agora eu tenho que fazer bater também. Tem que bater aqui. Aqui eu tenho que fazer bater também. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho que fazer bater com esse e com esse. Deixa eu mudar a cor aqui. Então aqui eu tenho que fazer bater. Tem 15, preciso de 12. Tenho 25, 5. 12 mais 5, 17, precisa de 2. 10 mais 5, 10. 25, 9. Aqui, obviamente, tem que bater. 21. Então, esses aqui que estão em azul, eu não tive liberdade. Esses eu não pude escolher. Esses eu tinha que usar para fazer bater. Esses outros aqui no meio, esses aqui eu pude escolher o que eu quisesse. Pude escolher à vontade. Então, o que eu tive de liberdade? Linha menos 1, eu tinha 3 linhas, tive duas linhas de liberdade. Colunas menos 1, tinha 3 colunas, tive 2 de liberdade. Coluna menos 1. Então, os graus de liberdade vão ser 3 menos 1 vezes 2 menos 1. Vezes 2 não, vezes 3 menos 1 também, que vai ser 4. 4 graus de liberdade. São a quantidade de células que eu tive livre. Veja, esses números aqui nem batem com esses números que estavam aqui, mas eles bateram total. Então eu tenho esses 4 aqui livres. O restante da tabela não é mais livre.
É essa lógica que está por trás da tabela de contingência. Então vamos ver como funciona a nossa estatística aqui quadrado aqui. Ela se refere a uma tabela sempre. Então uma tabelinha aí qualquer, vou desenhar uma 3x3 aqui só para ficar. Tem as variáveis aqui e os meus elementos. O que que essa primeira fórmula está dizendo? Que quadrado vai ser a soma de todas as minhas variáveis x, o observado menos o esperado, elevado ao quadrado. O que quadrado vocês obviamente já tinham desconfiado que em algum momento eu tinha que elevar ao quadrado. Por quê? Para tornar sempre positivo o meu valor observado. O valor medido aqui de Q. Claro que não é um valor absoluto, ele está sendo dividido pelo meu valor esperado. Então essa daqui é a fórmula para uma tabela genérica qualquer. Está falando das linhas e das colunas aqui. Olhando de uma outra maneira e resumindo um pouquinho. Ela significa para cada uma das minhas células, a frequência observada na célula, o valor que veio na minha tabela, menos a frequência esperada, o valor que eu esperaria, dado o referencial que eu vou ter para fazer os meus cálculos, essa diferença elevada ao quadrado, dividido pela frequência esperada. Como isso funciona na prática? Então, eu preciso ter um valor observado e o esperado, e aí eu faço a subtração, divido pelo esperado, e a subtração eu levo ao quadrado, divido pelo esperado, e vou somando todos eles aqui para cada uma das minhas células aqui. A tabelinha que eu coloquei à disposição de vocês é essa daqui. Distribuição aqui quadrado. O corpo da tabela dá os valores y de C, y de corte aqui. Esse valor que correspondem a essa probabilidade P aqui, ela está aqui desenhadinha. Então, tenho aqui nessa primeira linha os valores de P. Vai de 0,1 a 99. Vê que ela é só de um lado da tabela, ela é só unicaudal à direita só. Então, se eu tenho algum valor aqui de P, vamos pegar o nosso 5% aqui só pelo hábito, verifico os graus de liberdade e consulto. Aquela nossa tabela, a gente tinha 4 graus de liberdade. 4 graus de liberdade a 5%. Esse daqui seria o nosso valor de P, 9,488. O valor de P não, o valor de Y de corte aqui, a nossa linha de corte, né? O nosso valor de referência, a nossa região crítica. Então, assim que eu calculo. Eu não preciso fazer aquela normalização, eu preciso só definir os meus valores e fazer o cálculo do meu Q quadrado. Vamos ver um exemplo aqui. Eu pego um dado e lanço ele 1.200 vezes. E obtenho esses resultados aqui. Como eu testo a hipótese que o dado é honesto ao nível de 5%? Com proporção, a gente chegou a fazer um cálculo desses. A gente pegou um lado do dado, era um lado 3, mas podia ser qualquer lado, enfim. A gente pegou um lado do dado, calculava a proporção dele e verificava se ela correspondia a um sexto. E aí a gente fez. Aqui, mas a gente teria que fazer isso para todos os lados do dado. Aqui eu posso fazer isso de uma vez só. Eu comparo o conjunto todo de dados, de uma vez só. Eu estou fazendo aqui um total, então, de 1.200 lançamentos. Né? A soma de tudo isso daqui é 1.200. 1.200 lançamentos que eu fiz. Vamos ver como que a gente faz essas contas, então. Uma coisa que é necessária aqui para a gente trabalhar com Q quadrado é fazer tabelinhas. Então, vocês vão ter que se especializar um pouquinho em fazer tabelinhas. Não só nesse Q quadrado, como na próxima matéria, que é a de ANOVA. Vamos ver os nossos totais aqui. Total, 1.200. Quero saber se meu dado é viciado. Então, qual é a minha hipótese nula aqui nesse caso? É que o dado não é viciado. Parto do princípio que ele é honesto. Então, dado não viciado. Se eu fosse colocar isso de alguma forma de equação, eu diria que a frequência do lado 1 vai ser igual à frequência do 2, que é igual à frequência do número 3, que é igual a...
até a frequência do número 6. A hipótese alternativa, dado viciado. Ou seja, alguma frequência é diferente. Que estatística eu vou utilizar aqui? Bom, não dá para usar média, nem proporção aqui. Então, vou utilizar o nosso Qi quadrado, que eu sei que depende de graus de liberdade. Meu alfa é 5%. Então, vamos desenhar o nosso Qi quadrado aqui. Aqui está o nosso Qi quadrado. Aqui o nosso alfa. Eu vou colocar aqui 5%. Nosso y de corte. Eu preciso definir os meus graus de liberdade. Bom, eu só tenho uma linha aqui, então não posso usar aquela fórmula linha menos 1 vezes coluna menos 1. Quantos graus de liberdade eu tenho aqui? Eu sei que a minha soma tem que dar 1.200. Então, quantos desses números eu poderia colocar aleatoriamente, sendo que no final eu tenho que fazer bater 1.200 aqui? Posso colocar aqui o que eu quiser, aqui o que eu quiser, aqui o que eu quiser, aqui já não posso mais. Aqui eu tenho que colocar um número que, com a soma desses aqui, vai dar 1.200. Ou seja, eu perdi uma das minhas colunas. É aquela mesma lógica, aquela formulinha. Linha menos 1, coluna menos 1. Mas eu tenho uma linha só, então não posso subtrair essa linha. Tenho 6 colunas, então uma delas eu perco. Tenho 1 grau de liberdade a menos aqui. Eu tenho, então, 5 graus de liberdade. Meus graus de liberdade são 5. E aí, da tabela, eu verifico o meu 5%, 5 graus de liberdade. Então, meu P, 5%. Meus graus de liberdade, 5 também. É só estimar aqui. 11,07. 11,070. Para eu calcular meu Qi quadrado, preciso ver o meu Qi quadrado observado agora. O que ele é? É a soma da frequência observada menos a frequência esperada, essa soma aqui, de todos os valores ao quadrado, dividido pelo meu frequência esperada. Quais são os valores esperados aqui nesse caso? Se eu parto dessa hipótese que o dado não é viciado, então o meu esperado aqui, eu vou ter que colocar aqui uma parte de esperado, vai ser 1/6 desse total. Então vai ser 200, aqui vai ter que bater a mesma coisa. 1.200. Então tem os meus valores aqui. Eu vou colocar isso daqui por extenso, então, só para a gente saber aqui os nossos valores. Então o meu Qi quadrado observado vai ser quanto? Para cada uma dessas células aqui, eu vou ter que fazer essa conta. Vai ser 190 menos 200 elevado ao quadrado sobre 200. Mais, para essa daqui também, 179 menos 200 elevado ao quadrado sobre 200. Mais 228 menos 200 elevado ao quadrado sobre 200. Mais 183 menos 200 ao quadrado por 200. Mais 226 menos 200 ao quadrado por 200. Mais, por fim, 194 menos 200 elevado ao quadrado sobre 200. O que vai dar igual. Vou colocar aqui todos os valores de cada uma dessas Qi quadrados aqui. Esse valor aqui primeiro vai dar 0,5. É esse primeiro item aqui. Ele vai dar 0,5. 2,205. Quer dizer, eu nem precisaria colocar tudo isso por extenso aqui. Podia ter feito o cálculo direto aqui, mas quis deixar explícito para vocês observarem. 3,92, 1,445, 3,38, 0,18. E essa soma de Qi aqui vai dar
11,63. Quinto passo, eu tomo a minha decisão. Esse aqui quadrado observado pertence à minha região crítica? Minha região crítica, vou escrever ela aqui, não tinha colocado ela por extenso. Ela é todo valor maior que 11,070. Começa a partir daqui, então esse daqui é o número de baixo, o colchete diz que está jogando para lá, e vai até mais infinito. Mais infinito, obviamente, aberto, já que ele é infinito. Esses colchetes indicam a direção do dado, a partir dele ou dele para baixo ali, né? Então, de 11,07 para cima até o infinito. Se aqui fosse fechado, ele daria um limite interno, mas o infinito, obviamente, não fecha. Então, esse daqui pertence à minha região crítica. Ele deu 11,63. Ele passou um pouco, ele está por aqui. Portanto, eu rejeito H0. Temos evidência ao nível de 5% de que o dado é, não vou acusar ele aqui diretamente, que o dado não é honesto. Vou acusar ele, mas de uma forma mais simpática. Eu tinha até calculado o p-valor aqui, deu 4,02. Isso daí não tem como vocês fazerem, isso daí eu fiz usando uma outra tabela. Com essa tabela aí não dá para determinar p-valor. Então é assim que a gente faz essa continha. A lógica é essa. Sempre a gente tem os valores que a amostra nos trouxe, a gente tem que determinar os valores esperados e aí fazer a continha. Para cada uma das nossas células aqui, esse daqui é o valor de cada uma das minhas células aqui. Olhando esses quadrados aqui, por isso eu acho legalzinho eles estarem aqui na tabela, eu posso ver que esses dois lados aqui, ó, o 5 e o 3 foram os que mais contribuíram. Nenhum deles foi uma contribuição gigantesca a ponto de automaticamente jogar o dado para rejeitar a hipótese nula, mas a gente vê que os dois lados aqui, pelo valor do Q, são os que mais contribuíram. Primeiro só uns cuidados aqui, depois a gente vai ver mais dois exemplos ainda hoje. Primeiro aquele básico. A nossa amostra é sempre aleatória. Amostragem aleatória. A nossa tabela tem que ser frequência absoluta, nunca porcentagem, nunca proporção, nunca as porcentagens. Para esse tipo de exercício, a gente só trabalha com frequência absoluta, com os números absolutos. A frequência medida e principalmente as esperadas não devem ser muito pequenas. A gente já vai ver um exemplo do problema que isso pode acontecer, ou seja, uma amostra muito pequena, cujos resultados em algumas células sejam muito pequenos, podem ser muito problemáticos para esse tipo de análise. Aí a gente tem que ver como que a gente vai trabalhar os dados, se agrupa categorias, se faz correções, né? E por isso, por fim, a gente sempre deve analisar a tabela de contingência, para ver se não tem algum dado que esteja, algum elemento da tabela que esteja forçando os nossos dados aí, forçando muito a nossa hipótese. Olhando aqui o nosso exemplo, a gente viu que esses dois aqui, o 3 e o 5, eles estão destacados, mas eles estão... Bom, acontece que nenhum deles está um valor muito exagerado. O nosso corte era em 11, se um deles tivesse dado 9, 10, aí eu falo, opa, será que tem alguma coisa aqui? Só para a gente analisar, para tentar descobrir se tem tipo um outlier. Outlier não cabe aqui, né, para variável categórica, mas pode ser um problema, né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Para investigar o envolvimento de filiados a um partido, foi tomada uma amostra com 180 homens e 120 mulheres. Definiram-se duas categorias de classificação. Definiu-se como ativista 100 homens e 80 mulheres, e o restante foi classificado como ocasional. Será que a 10% eu posso falar que há alguma evidência de diferenças do grau de fidelidade partidária entre esses gêneros, entre homens e mulheres? Então, olhando aqui, a gente vê que tem uma tabela claramente. Tem homens e mulheres,
classificados como ativistas e ocasionais. Tem uma tabela. Ela não está desenhada só, mas a gente pode desenhar essa tabela. É o que a gente vai fazer. Tenho duas variáveis aqui. Homens e mulheres aqui desse lado. Ativistas e ocasionais aqui. E aqui eu posso colocar os meus totais. Total são 180 homens, 120 mulheres. Ou seja, 300 elementos aqui no total. Como ativista, eu classifiquei 100 homens. Portanto, o restante, para fazer bater aqui, tem que ser 80. E 80 mulheres. 80. Para bater aqui, tem que ser 40. Tem os meus totais aqui. 180 e 120 também, que por coincidência são iguais aos daqui. Então, eu tenho uma tabelinha aqui. A tabela está pronta aqui. É só calcular em torno dessa tabela aqui. Quantos graus de liberdade eu tenho nessa tabela? Vamos fazer já esse exercício olhando para ela aqui. Eu sei quanto deu os totais. Eu sei essa parte aqui. Posso colocar o número que eu quiser aqui? Posso colocar o número que eu quiser. Depois que eu coloquei esse, posso colocar o que eu quiser aqui? Não, tem que fazer bater. Aqui também não posso, tem que fazer bater. E esse daqui automaticamente, você tem que fazer bater, ele tem que fazer bater. Então, tenho duas linhas, perdi uma linha, tenho 1 grau de liberdade, vezes duas colunas, perdi uma, 1 grau de liberdade, tenho, aí dá para seguir a formulinha direto, né? Linha menos 1, vezes coluna menos 1, que é 2 menos 1, vezes 2 menos 1, 1 grau de liberdade só. Só uma célula aqui eu poderia preencher livremente, o restante tudo tenho que colocar números para fazer a conta bater. Então tem 1 grau de liberdade só nesse caso aqui. O que é o nível de significância? E o Matheus perguntou aqui. O nível é a partir de onde eu vou considerar que o meu resultado é significativo, que ele é tão raro a ponto de eu poder falar que há uma diferença entre homens e mulheres, nesse caso aqui, por exemplo. Ou no caso do dado ali, por exemplo. Eu lançando os dados, se eu fizer 1.200 lançamentos, teoricamente tem que ser 200 em cada lado, mas a gente sabe que não vai ser assim. Quando a gente lança as coisas, algum lado vai dar um pouquinho mais, outro um pouquinho menos. Um pouco de diferença a gente aceita. O quanto a gente aceita de diferença? A gente pode calcular a probabilidade de acontecer aqueles dados que a gente verificou. Se a chance de acontecer isso for muito comum, fala, olha, em 80% dos casos isso acontece, falar, bom, isso é muito comum. Em metade dos casos isso acontece, isso é muito comum. Aí eu vou diminuindo essa probabilidade de acontecer. Fala, olha, só em 10% dos casos isso acontece. Fala, olha, não é tão comum assim, é 1 em cada 10. Só em 5% dos casos pode acontecer um resultado assim. Ou seja, 1 em cada 20, eu vou começar a desconfiar que o negócio não... Essa amostra está me indicando uma outra coisa. Que aquela hipótese nula que nada estava acontecendo não se sustenta mais, porque o meu resultado está muito estranho. Então é isso que a significância quer dizer. Eu estou tendo elementos que vão falar, olha, aquela minha hipótese é que o resultado é muito estranho, que algo está muito fora do comum, por isso eu vou rejeitar a minha hipótese nula. Então é essa lógica aí que está para a nossa significância. Esse grau de significância a gente escolhe. 5, 10, 1%. Aqui resolvi 10. Só para, enfim, porque é arbitrário aí e para a gente consultar a tabela num valor diferente dos 5%, não viciar tanto também. Então vamos desenhar o nosso exemplo aqui. Vou desenhar a minha tabelinha aqui. Ativista, ocasional e total aqui. Total aqui. Então era 180, 120, 300, 100, 80, 80, 40, 180, 120. Esses aqui são os nossos valores observados. Ou seja, o que a nossa amostra trouxe para a gente.
valores amostrais. Qual é a minha hipótese nula aqui? O envolvimento não depende do gênero, ou seja, as frequências para os homens têm que ser iguais às frequências das mulheres. As frequências em cada categoria ali, né? A hipótese alternativa, o envolvimento depende do gênero. Então, minha hipótese nula diz o seguinte: não está acontecendo nada. Só vou desconfiar que está acontecendo alguma coisa se o resultado for muito incomum, numa amostra de 300 pessoas aleatoriamente feitas aí. Então, as frequências dos homens são diferentes das frequências das mulheres. Vou utilizar a minha estatística aqui, quadrado, que depende de graus de liberdade. A gente até já sabe aqui, a gente fez ali atrás. Meu alfa definia 10%. Vou desenhar aqui meu Q quadrado. 10%. O valor crítico. Meus graus de liberdade são 1. Então, da tabela, y crítico vai ser, vamos olhar a nossa tabelinha aqui. O valor de P, 10%. 1 grau de liberdade, 2,706. Por isso que eu disse que vai ser difícil a gente utilizar um volume de graus de liberdade muito grande. Porque os dados estão classificados em categorias, eu posso ter 10.000 observações, mas eu vou agrupar elas em categorias. Então eu teria que ter uma quantidade enorme de categorias para passar de 30 aqui, que é até onde vai a nossa tabela. Mas se precisasse, a gente não vai precisar aqui nesse curso, né? Em todos esses anos fazendo essas coisas, eu nunca precisei ir para mais que 10 categorias para fazer um teste desse, por exemplo. Mas se precisasse, aí a gente teria que recorrer a outros instrumentos. Então, 2,706. Então, minha região crítica vão ser todos os valores maiores que 2,706 e o limite superior dela é infinito, ou seja, vai ter o valor distante. Bom, preciso definir meus valores esperados agora. Então, vou fazer os meus valores esperados aqui. Eu tenho as mesmas categorias: ativista, ocasional, e vou ter que ter os mesmos totais. Se essas coisas fossem iguais, se o envolvimento não depende do gênero, ou seja, se as frequências são iguais, em 180 homens, quantos eu deveria encontrar como ativistas? Em 120 mulheres, se tudo fosse igualzinho, quantas delas eu deveria classificar como ativistas aí, segundo os meus critérios? Qual deve ser a frequência esperada? Eu tenho que pegar uma referência. Que referência eu tenho aqui? É a minha melhor amostra. A minha melhor amostra é a maior delas, é essa daqui. Então, em 300 pessoas, eu sei que 180 têm que ser classificadas como ativistas. Ou seja, 180 em 300, 60% são ativistas e 40% são ocasionais. É isso que eu devo encontrar. Em 300, eu sei que eu encontro 60% ativistas, 180. Em 180, quantos ativistas eu encontro, então? Vão ser 180. O que eu deveria encontrar, o que seria o valor esperado, vezes 0,6. O que vai dar 108. É isso que eu deveria esperar. Aqui embaixo, no ocasional, a mesma coisa. 180 vezes 0,4 vai dar igual a 72. Em 120, 60% deveriam ser ativistas. Então, 60% de 120, 72. 40% de 120, 48. Então, esses daqui são os valores que a gente deveria esperar.
se eles fossem iguais. Obviamente, esse não é o valor que a gente encontrou, mas até aí isso pode ser aceitável. Vamos calcular essas diferenças aqui. Vou reproduzir a tabela e fazer para cada uma das minhas células aqui. Depois a gente soma tudo. Que quadrado é a somatória da frequência observada menos a frequência esperada elevado ao quadrado sobre a frequência esperada. Então, a frequência observada, 100, a esperada, 108, menos 108, elevo isso ao quadrado, divido por 108, eu vou ter aqui nessa célula 0,593. A mesma coisa, 80 menos 72, faço a diferença ao quadrado, divido por 72, eu vou ter 0,889. Aqui é a mesma coisa, 80 menos 72 ao quadrado por 72, 0,889. E aqui, 1,333. Somando tudo isso daqui, eu vou ter o valor de 3,704. Quinto passo, então meu Q quadrado observado, Q quadrado observado aqui é igual a 3,704. O quinto passo, Q quadrado observado pertence à região crítica, portanto, rejeito H0. Ou seja, eu posso afirmar, ao nível de 10%, que o envolvimento partidário depende do gênero. Quem se envolve mais? Aí eu tenho que olhar os dados em si, ver qual é o grau que está mais ativista ou menos ativista, tal. Mas essa é a minha prova. Ela não diz exatamente onde está, mas fala no meu agregado dos dados, ele está indicando que a variável gênero é importante para definir o grau de envolvimento partidário. Tudo tranquilo aí, né, pessoal? Então, no primeiro caso, a gente tinha os dados de um dado e a gente tinha a distribuição esperada das frequências. Nesse caso, a gente não tem uma distribuição esperada, mas a gente determina isso, determina o valor esperado a partir da nossa hipótese nula, olhando os totais. Vamos ver um exemplo aqui das pequenas frequências, então. Então, eu quero saber se há uma diferença no perfil dos assaltos ocorridos na área urbana e rural de uma região. Então, analiso 200 boletins de ocorrência e classifico quanto à arma utilizada. Será que ao nível de 5% eu posso falar que é a diferença? Tenho área urbana e área rural. Levanto os boletins de ocorrência, 150 num caso, 50 no outro, totaliza 200. E classifico arma de fogo, cortante, contundente, outros tipos de armas. A hipótese nula, perfil dos assaltos, independe da área em que eles ocorrem. Ou seja, a frequência do urbano tem que ser igual à frequência do rural. A hipótese alternativa, o perfil dos assaltos, depende da área. Ou seja, em cada uma das áreas ele vai ter um perfil diferenciado. Vou utilizar Q quadrado, que depende de graus de liberdade. Meu alfa é 5%. Vou desenhar aqui meu Q quadradinho. O Q quadrado sempre parte do zero. Lembra que o normal pode ser negativo, mas o Q quadrado sempre parte do valor zero. Né? Isso está na própria tabelinha. 5% aqui. Meu Y crítico. Quantos graus de liberdade eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas. O total, 1, 2, 3, 4 linhas. O total a gente não coloca aí. E 1, 2 colunas. O total a gente não conta aí na parte das colunas. Então, a gente tem 4 linhas, menos 1, vezes 2 colunas, menos 1. Ou seja, 3 graus de liberdade. Nosso Y crítico vai ser igual. Vamos olhar a tabelinha. Vejam aqui, a distribuição sempre parte do zero do Q quadrado. O nosso P, 5%. 3 graus de liberdade. 7.815. Região crítica é a partir de 7
815. Então, é um teste sempre unicaudal, sempre à direita, até mais infinito. Qualquer valor acima de 7.815. Vamos observar o nosso Qi quadrado aqui. Esses daqui são os observados. Vamos ver os nossos valores esperados. Então, eu tenho arma, fogo, cortante, contundente, outra, total. As mesmas áreas, o total tem que bater 150, 50, esse total tem que bater também. 120 em arma de fogo, 60 cortante, 12, 8, 200. Se o perfil for igual, como eu estou julgando aqui, nas duas áreas for igual, se ele for igual, em 150, quantas armas, crimes com arma de fogo eu deveria encontrar? É só fazer essa conta, é só verificar quanto eu espero, considerando, porque o total, eu estou considerando que os dois são iguais, ou seja, que a minha distribuição é homogênea. Então, 120 por 200, que é 60%. 60 por 200, 30%. 0,6, 6% e 4%, 0,04. Então, em 150, se os dois forem iguais, em 150, quantos crimes com arma de fogo eu deveria encontrar? Vai ser 150 vezes 0,6, 90. Se eles fossem iguais, em 150 eu teria que encontrar 30% de ocorrências com arma cortante, 45, e assim por diante. Vai ser 9 aqui, 6 aqui. Em 50, 60% deveriam ser com armas de fogo. Então, deveria encontrar 30 aqui, 15 aqui, 3 e 2 aqui. Então, esses são os nossos valores esperados. Vamos ver o nosso valor do Qi aqui. Mesma coisa. Então, com fogo, cortante, contundente e outra. Conta que eu vou fazer aqui é a somatória da frequência observada menos a frequência esperada ao quadrado sobre a frequência esperada. Então, vai ser 100 menos 90, 100 menos 90, isso tudo aqui ao quadrado, dividido por 90, que vai ser igual a 1,11. Mesma coisa. 39 menos 45, eleva ao quadrado, dividido por 45, 0,8. 9 menos 9, 0. Eleva ao quadrado, dividido por 9, 0. E aqui, 2,67. Faço as mesmas contas aqui, 3,33, 2,4, 0, 6, 3 menos 3, 0, e 8,0. Então, meu Qi quadrado observado vai ser 18,31. Quinto passo, Qi quadrado observado pertence à minha região crítica, está bem para dentro, né? Ele está para cá. Era a partir do 7, ele deu 18. Portanto, rejeito H0, ou seja, a evidência que o perfil dos assaltos depende da cidade, depende da área em que eles foram cometidos. Olhando essa tabela, parece tudo tranquilo? Vamos olhar os dados aqui do Qi quadrado. Olha, aqui estão os valores, mas olha esse valor aqui. Ó. Foi 8. O meu corte era a partir do 7,8. Esse sozinho seria capaz de rejeitar a minha hipótese nula. Só essa célula. Se eu bato ela aqui, eu vejo que é isso, ó, 6 casos. E o valor esperado era 2 casos. Ou seja, parece que eu estou rejeitando a minha hipótese por conta de 6 casos só. 6 casos num total de 200. Só ele já era o suficiente para eu rejeitar a minha hipótese. Será que isso é adequado? Me parece um pouco perigoso. Por isso que a gente tem que olhar, né? Por isso que eu falei que com pequenas frequências, como esses valores aqui, ó, pequenas frequências, pode ser que os nossos dados
tragam problemas. Não importa que o total são 200, né? E principalmente pequenas frequências esperadas. E aí, o que eu faço? Porque os dados eu não escolho, o mundo é assim. Será que eu vou voltar nas delegacias e pedir boletim de ocorrência para aumentar a minha amostra e torcer para cair gente classificada como outras ou armas contundentes? O que eu faço? Há duas alternativas não excludentes. Uma delas é reclassificar as coisas. Então, eventualmente, eu posso juntar essas duas categorias numa categoria só. Como elas têm frequências muito pequenas, eu junto esses dois valores. Mas ainda assim, eu vou ter 11 e 9 aqui. Aqui eu vou ter 5 e 15, se eu somar essas categorias. Ainda assim, ele vai ser pequeno. 5 é um número bem pequeno, né? Ele é uma das coisas que meio perigosas para a gente. Eu posso utilizar o que a gente chama também de correção de continuidade. O que eu faço nessa correção de continuidade? Ela parte do seguinte lógica. Eu suponho que o tamanho amostral é grande, a nossa era 200, um tamanho amostral ok, e cada classe amostral, cada célula da tabela também. Se isso não acontece, a gente pode estar superestimando o nosso valor do Qi quadrado, ou seja, foi o nosso caso. Uma única célula era capaz de rejeitar. Então a gente pode fazer essa correção aqui. A gente, para cada um daqueles valores do Qi quadrado, a gente pega o F observado menos o esperado e subtrai 0,5. Tem toda uma dedução por trás desse valor aqui. Eleva ao quadrado e divide pelo F esperado. Com isso, a gente diminui aí. Qual é a regra para a gente fazer isso? Olha, basicamente, usa isso. Primeiro, sempre faça com ou sem isso, acho que é válido para amostras pequenas. Se a amostra for menor que 40, ou pelo menos uma classe com frequência, especialmente a frequência esperada menor do que 5. Por quê? A esperada. Porque o esperado está aqui embaixo, está no denominador. Se eu colocar um valor pequeno aqui, qualquer pequena diferença aqui fica muito alta. Aí eu posso ter algum problema. Foi o que aconteceu aqui. Frequência esperada, 2, 3, ou mesmo que eu some aqui, ela vai dar 5. Posso até dizer, já cheguei a simular esse exercício com esses dois valores. Se eu agrupar os dados e aplicar a correção, ainda assim ele vai rejeitar. Mas o meu valor do Qi vai ser de 11,43. Vai ser bem menor, mas ainda assim ele vai rejeitar, mas ele não vai ter uma célula só rejeitando. Mas ainda assim ele vai ser significativo.